Vamos direto ao ponto. Existe uma força que é capaz de, olha, anular completamente a hesitação e a procrastinação. E não é motivação nem força de vontade. É uma coisa muito mais básica: clareza. E aqui a gente vai desconstruir exatamente como metas claras simplesmente destroem o espaço onde as desculpas costumavam morar. E essa aqui é a ideia central de tudo. É uma frase que é brutalmente simples, mas ao mesmo tempo muito, muito poderosa. Pensa bem, quando o destino é nítido, cristalino, as justificativas para não caminhar até ele simplesmente perdem toda a força. É um princípio básico que separa quem age de quem só reage. Primeiro, a gente precisa entender o ponto de partida da maioria das pessoas, o que a gente pode chamar de caminho do figurante. O figurante é aquela pessoa que vive meio que passivamente, sabe? Sem um roteiro definido. A vida dele é guiada por uns desejos meio vagos e não por planos concretos. É basicamente ser um espectador na própria história. E o que é esse tal de desejo vago? Pensa assim, é a energia da mudança, só que sem um endereço para ser entregue. É dizer, eu quero mais da vida, mas sem definir o que é esse mais, e principalmente como chegar lá. Sem essa especificidade toda, a intenção se perde no ar, e o resultado é sempre o mesmo, fica parado. Agora, olha só que interessante este contraste. A diferença é brutal. De um lado, quero ser bem-sucedido. Isso é um sentimento, um desejo, não é um plano. Do outro lado, a meta clara é um mapa. Ela tem o quê, o quanto, o quando e o como. Uma coisa é uma névoa, a outra é um alvo bem definido. E essa é a consequência direta de não ter clareza. Quando não se sabe exatamente para onde se está indo, qualquer pedrinha no caminho parece uma barreira impossível de ultrapassar. A falta de um porquê bem claro torna muito, mas muito fácil desistir no primeiro desafio que aparece. Agora, do outro lado da moeda, a gente tem o caminho do protagonista. O protagonista não fica esperando as coisas acontecerem. Ele faz as coisas acontecerem. E a principal ferramenta para isso é justamente a clareza absoluta sobre o que ele quer e qual é o próximo passo a ser dado. Então, por que essa clareza toda funciona tão bem? Simples, porque ela é inimiga da paralisia. Primeiro, ela remove qualquer tipo de ambiguidade. Acaba com aquela dúvida de, mas o que eu faço agora? Ela mostra exatamente o que fazer, define a linha de chegada e ainda te dá um feedback constante se você está se aproximando ou se afastando do objetivo. Com um caminho tão claro assim, a hesitação simplesmente não tem onde se esconder. E essa aqui é a metáfora perfeita. Ter clareza não é só saber o destino final, é como se acendesse uma luz que ilumina todo o percurso. Os obstáculos não somem, não é mágica, mas agora eles ficam visíveis e dá para contornar. A energia que antes era gasta com dúvida e medo, agora é toda canalizada para a ação. Ok, a gente já entendeu a diferença entre os dois caminhos. Mas, como é que a gente constrói essa clareza na prática? A resposta está num protocolo. Um sistema simples de entender, mas que exige disciplina para transformar desejos vagos em metas que realmente funcionam. Vamos ver como montar esse sistema. O ponto crucial é que cada um desses passos é inegociável. Primeiro, o resultado tem que ser específico, nada de generalidades. Segundo, o prazo precisa ter uma data no calendário, nada daquele papo de em breve ou um dia eu faço. Terceiro, os marcos são números, não é só dar o seu melhor. E quarto, e muito importante, a revisão é um compromisso fixo, semanal, não é quando der na telha. É um sistema, não uma sugestão. E quando a gente aplica esse protocolo, o que acontece é uma verdadeira mudança de identidade. A gente deixa de ser figurante para se tornar protagonista. E o protagonista, como essa definição deixa bem claro, opera com um plano. Ele é o autor da própria história, e as metas claras são o roteiro que ele mesmo escreve. Isso nos leva para a consequência final de tudo isso. A verdadeira transformação não é só alcançar a meta, mas o que acontece dentro da gente durante o processo. É uma mudança fundamental na forma de encarar os desafios e a própria vida. Sabe, o nosso verdadeiro inimigo, na maioria das vezes, não é o fracasso, é a paralisia. É ficar travado sem saber o que fazer. E as metas claras são o antídoto perfeito para isso. Elas forçam uma decisão e, mais importante, dão um primeiro passo para a ação, quebrando aquele ciclo de inércia. E é aqui que tudo se conecta. Essa é a grande conclusão. A ferramenta que permite que alguém saia da plateia e suba no palco da própria vida é a capacidade de definir com clareza absoluta para onde está indo. É a transição de vítima das circunstâncias para criador da própria realidade.
E para fechar, fica uma pergunta no ar. Porque no fim das contas, depois de entender o mecanismo, a decisão é sempre nossa. Com essas ferramentas em mãos, com a clareza de como construir um caminho, a questão que fica é: qual roteiro vai ser escrito a partir de agora?